em algum momento? Não, sempre foi isso, sempre foi esse problema. Os líderes sempre foram inerrantes. Por isso que eu falo, bola só tem uma coisa pra fazer: acabar. Não tem outra coisa pra se fazer, não tem outra alternativa, não tem outro jeito. Tá na raiz. Toda igreja tem problemas, é verdade. Mas o bola é um problema, é muito diferente. Tá ali na raiz. O pai da mentira é Satanás. Não tô aqui pra falar de ninguém. Só posso falar dos meus erros, dos meus pecados, porque eu sou a pior pecadora. Sim, a pior pecadora tá aqui. Aqui é a pior. E eu faço as minhas palavras, as palavras do apóstolo Paulo. Se eu quisesse agradar a homens, eu não seria servo de Jesus Cristo. Vivi um ano difícil, foram anos difíceis. Alguns ouviram algumas coisas, algumas suposições. O fato é que eu me vi diante de uma linha de fogo e não vou entrar no mérito. Pessoal, é esta fala que algumas pessoas estão questionando na internet, inclusive até me mandaram no Instagram algumas perguntas. Essa linha de fogo que a pastora Denise fala é a respeito da parte interna administrativa do Bola de Neve, ou ela está se referindo à linha de fogo aí com relação ao contexto familiar? É sobre esse assunto que nós vamos falar no vídeo de hoje, mas antes verifica a sua inscrição aí embaixo. Se você já é inscrito, dá uma olhadinha. Se não é inscrito, se inscreve, deixa o seu like, seu comentário, que isso é muito importante para o nosso canal. E bora pro vídeo de hoje. Vivi um ano difícil, foram anos difíceis. Alguns ouviram algumas coisas, algumas suposições. O fato é que eu me vi diante de uma linha de fogo e não vou entrar no mérito. Para você que não entendeu essa questão da linha de fogo, no meu ponto de vista, ela está se referindo exatamente ao que aconteceu entre o filho e o apóstolo Rina. Para você que não sabe, a Denise tinha um filho antes de casar com o Rina. Quem lembra desse filho aqui, ó? Oportunidade, né? Poderia muito bem ter falado: olha, não conduzi bem minha casa nos últimos anos, falei com a minha esposa e eu preciso correr atrás do tempo perdido, mas eu volto bem, volto restaurado, tá mapa pra si, né? Mas não fez isso, né? Mas se você esperava isso, inocente, né? Aí muita gente, desde que eu saí do bolo, pessoas próximas, muitas vezes me perguntaram: cara, por que você não senta com ele? Por que você não conversa? Por isso. Ninguém é 100% correto, ninguém é 100% errado. O clichêzão aí é verdadeiro, que toda história tem diferentes lados. Só que é muito difícil você lidar com um lado que não admite erros. Pode ver, eles estão sempre certos. A pastorzada tá sempre certa. Eles nunca erram. Sempre é um levante, sempre é Satanás, sempre são satanistas, sempre são feridos. Nunca são eles. É bonito quando a gente reconhece nossos erros, né? A gente tem isso lá no Rei Davi, pra caramba. Por que não? Qual que é o problema? Qual que é a dificuldade? Mas por isso que as pessoas me perguntam, né? Tá, e aí, bola, será que perdeu a mão em algum momento? Não, sempre foi isso, sempre foi esse problema. Os líderes sempre foram inerrantes. Por isso que eu falo, bola só tem uma coisa pra fazer: acabar. Não tem outra coisa pra se fazer, não tem outra alternativa, não tem outro jeito. Tá na raiz. Toda igreja tem problemas, é verdade. Mas bola é um problema. Pois é, você viu aí, cara, a fala do filho já adulto. Esse filho foi criado como filho do apóstolo Rina. E existe uma frase que inclusive meu pai fala muito, que 2 galos não dá certo no mesmo terreno, eles vão brigar o tempo todo. O que aconteceu? O filho, enquanto pequeno, estava submisso, né, à autoridade, enfim, ao tratamento que o Rina dava a ele. Só que, de repente, esse filho se tornou um adolescente, um jovem, e se tornou, né, um homem com os seus conceitos, a sua visão de vida, e começou a dar problema dentro de casa. Eu acredito que foi através desse ponto. Para quem conhece o apóstolo Rina de perto, que não é fã, não estou falando dos fãs, dos que endeusaram ele, mas daqueles que se aproximaram e tiveram, né, sabedoria de estar por ali, vão concordar comigo que o apóstolo Rina sempre foi um cara com atitudes de um cidadão prepotente, orgulhoso, em outras palavras. E dentro de casa, como chefe de família, com certeza existiu confrontos com esse tal filho. E é exatamente aí que eu acredito que a Denise está se referindo ao
fogo cruzado que ela ficou. Ficar ao lado do esposo, defender o esposo, ao mesmo tempo mãe e defender o filho e ficar ao lado do filho. E aí é óbvio que ia dar problema. Quem tem um relacionamento dessa natureza vai entender o que eu estou falando. Vai se criando feridas e essas feridas não vão sendo tratadas, consequência de traumas, de coisas que aconteceu tanto na vida da criança quanto na vida dela, tanto na vida do Rina. E todos eles num certo pedestal de orgulho, ao invés dessas feridas serem curadas através de diálogos, começou com certeza confrontos e afrontas. Porque há uma diferença de você confrontar a pessoa no erro e afrontá-la. Quando você afronta uma pessoa, você quer expor a pessoa ao ridículo. Foi o que exatamente o filho fez. Quando você confronta, é porque você ama. E às vezes a pessoa não entende essa ideia, né? Principalmente quando vem do padrasto, ou até mesmo quando vem do próprio filho, né? Que quer confrontar o padrasto e ele entende como afronta. E no final das contas, meus amigos, o negócio só vai crescendo, virando uma verdadeira bola de neve. E dentro da ótica aí, questões do passado, de ressentimento entre o enteado e o padrasto, acaba emergindo quando na fase adulta. Principalmente quando não é tratado de forma mais sensata ou abordado com clareza desde lá do comecinho. Ah, mas ela denunciou, Zaio. É lógico, se você for analisar, a Denise denunciou sim. Principalmente o que a gente viu nos vídeos, mas quando se fala dessa fala dela aqui dentro, no velório ali, no guardamento, na despedida, que foi até admirado, né, a presença dela ali, eu era um dos que não esperava ela estar presente, mas ela foi. E ela começa, né, com um discurso que eu sou a maior pecadora aqui, se colocando já como alguém que errou e que pode estar propício a erros. Fala também da saudade que sentiu de estar longe, que os domingos eram torturantes. É óbvio que sentiu saudade. E deixa claro do amor que ela sentia. Eu acredito que lá no futuro, provavelmente lá na frente, iria haver perdão, porque além dos 3 filhos que eles tiveram junto, o que eles sabiam mais fazer era estar na administração dessa empresa chamada Bola de Neve. Então, por vários interesses, eu acredito que voltariam. Até porque não houve o divórcio, estavam separados. Agora, o que mais pega é que o orgulho do apóstolo Rina é que levou, meus amigos, a chegar a esse absurdo de não pararem como líderes, né? Que devem se preocupar com o exemplo, eles não pararam para resolver os conflitos internos familiar. E é claro, nítido, que o apóstolo Rina não desceu do pedestal do orgulho. Para quem participou dos cultos do Bola de Neve em São Paulo vai lembrar, eu tive em alguns. Eu sempre vi, né, principalmente vindo da parte do Rina, algumas piadinhas que ele fazia com ela ali, e aquilo ali, cara, deixava meio que um clima mostrando uma certa realidade dentro do casamento deles. Estou falando isso lá no ano 2008, 2009, 2010, por ali. Já era assim o clima entre o casal. E ela deixa claro, igual ele deixou claro em outros vídeos, que eles estavam num momento de reflexão, tentando se limpar, tentando se ajeitar, tentando refletir, mas eu acho que mais ela do que ele, porque ela estava sentindo a falta da igreja, a falta do contexto, e ele estava em cima do seu orgulho, mostrando um certo posicionamento de rever o que está errado, mas ao mesmo tempo deixando o orgulho predominar. Principalmente quando se fala de uma pessoa orgulhosa, se afastar do contexto é muito difícil. Como eu disse em outro vídeo, ele se afastou, mas não é impossível se afastar 100%. Que no caso de uma igreja da proporção do Bola de Neve, ele como líder deveria buscar cura, restaurar a vida longe literalmente de qualquer contexto ali, confiar a igreja na mão de alguém e buscar a reconciliação da família para ser a base de tudo que eles construíram, mas não fez.
toda hora que podia estava com o microfone na mão. Essa é a verdade. E quando se fala de dentro da família, não precisa você conviver para enxergar algumas coisas. Uma família que tem um filho especial, com a responsabilidade que eles tinham diante da empresa lucrativa chamada igreja. Ele no comando do tal ministério, ela no comando do tal ministério de louvor. A pergunta que eu faço, como é que era lidado dentro de casa toda essa situação com um filho especial? Sem contar os demais filhos, sem contar a situação com o filho mais velho também. E eu aqui não estou defendendo, passando pano para ninguém, eu estou aqui fazendo você refletir e tirar lições em cima dessas questões. Que quem já conviveu com um casamento com filhos de outros sabe do que eu estou falando aqui. Principalmente quando se trata de uma pessoa masculina, né? Um filho que chega a uma certa idade, começa, queira ou não queira, ter aquele posicionamento de líder e, diante de certas situações, acaba entrando na defesa da mãe, ao momento de desrespeitar o esposo, que também está ali para defender a esposa. E no momento de fraqueza que o esposo acaba cometendo alguns erros, ficando contra a esposa, o filho toma o posicionamento de defender a mãe. E aí começa a encrenca, meus amigos. É assim que eu vejo. Quando o marido resolve voltar, se posicionar como esposo ao lado da mãe, já encontra o outro galo. É aquilo que eu disse no começo do vídeo. 2 galos não vai dar certo no mesmo terreno. E quando se fala de casamento, quando é só o casal, marido e mulher, que estão ali começando a vida, há um amor, enfim. Quando nasce o primeiro filho, geralmente o homem fica de lado com relação... É lógico que os amores são diferentes, amor de marido para amor de filho. Mas o marido, diante do nascimento de um filho dentro de uma família, ele acaba ficando meio que de lado com relação à atenção. E se o cara não souber lidar com isso, aí fica complicada a situação lá na frente e, infelizmente, o casamento acaba, no final das contas, indo por água abaixo. Agora você imagina diante de uma família que tem um filho que não é dele e vem mais 3 filhos e um especial. Automaticamente a atenção de marido e mulher fica distante, a mulher mais preocupada com os filhos, o marido mais distante, ela não consegue dar aquele apoio, aquela atenção necessária, começa a ver que as pessoas de fora, principalmente mulheres, como ele fala em alguns vídeos, aconselhando mulheres sozinho, começa a perceber da parte da mulher, perceber que está tendo uma atenção de outras mulheres de fora, e isso só vai crescendo, virando uma bola de neve de problemas familiares. E dentro de tudo que a gente viu aqui, eu acredito que o fogo cruzado que ela fala aí não é relacionado só à interna do Bola de Neve com relação à liderança, mas sim fogo cruzado entre filho e esposo. Filho falando do esposo aqui e esposo falando do filho aqui. Porque ele reclamava do filho e o filho reclamava do pai adotivo, né? E detonou o cara na internet, aonde ele não conseguiu mais controlar. E ela ficou no fogo cruzado. Eu só digo uma coisa, meus amigos. Diante disso aqui, nós precisamos aprender lições e pedir a Deus misericórdia diante das nossas famílias. Principalmente você que tem filhos, que amanhã ou depois vão estar casados, vão enfrentar situações dentro de um matrimônio. Nós precisamos pedir a Deus misericórdia e buscar sabedoria. Precisamos buscar responsabilidade emocional. No caso aqui, cara, não tem como... Não vai dar conta a mulher, a esposa, tentar assumir a responsabilidade de tentar resolver conflitos familiares. No final das contas, vai chegar um momento de estafa e a um ponto de explodir, que foi exatamente o que aconteceu. Principalmente quando se trata de um filho que já vem de outro relacionamento. Eu digo uma coisa, a mulher nessas alturas aqui... Ela desempenha um papel importante entre as duas figuras, do filho, que não é filho do marido, que ela ama, e do marido que ama ela, que vive com ela, que cuidou dela, que assumiu ela com o filho. Ela desempenha, se não buscar sabedoria, ela não vai entender isso, mas
é importante entender que ela desempenha um papel fundamental, principalmente se tratando de buscar harmonia entre eles. Porém, o mais importante é entender que ela precisa também buscar saúde emocional. Em outras palavras, cuidar de si mesma diante desse processo, de conflitos principalmente. Encerro dizendo que o dilema da mãe dividida entre marido e filho, que não é filho dele, é de outro relacionamento, mas está com o marido que assumiu ela, demanda maturidade emocional, comunicação clara e empatia. Empatia, compreensão para ambos os lados. Para vocês que questionaram a respeito desse assunto, é isso que eu acho. O fogo cruzado que ela se refere no vídeo aí é exatamente ficar entre filho e o esposo. E com certeza não deu conta, chegou ao ponto que chegou. Infelizmente. E que fique uma reflexão em cima disso, principalmente quando se fala de família pastoral. A preocupação dos pastores geralmente é estar sempre focado, em cima de fazer a obra de Deus, que nós sabemos que a intenção é tirar dinheiro, que o foco maior não é a salvação de almas, conforme muitos acham, o foco é manter a estrutura funcionando financeiramente. E aconselha um daqui, aconselha outro de lá, e o desgaste mental, físico vai por água abaixo. Enquanto isso, a casa está totalmente desestruturada. E quando ele precisa ter um certo refúgio, já não encontra mais. Porque a preocupação foi em manter a empresa funcionando, a preocupação foi manter a tal obra de Deus, em funcionamento, girando o dinheiro que precisam, promovendo seus eventos, seus cultos, enfim, no final das contas, a energia é gasta toda em cima desse contexto chamado igreja, que nós sabemos que o interesse é grana. Enquanto isso, a casa foi por água abaixo. Você não tem noção o tanto de família pastoral destruída por eles próprios, mas diante da igreja mantém aquela família de Deus, com fotinhos, com vídeos, e parece que as coisas estão a mil maravilha, de repente estoura, explode. E se você der uma busca na internet, você vai perceber que o Rina não foi o único, e existe muitos outros que estão só de aparência, esquecendo de viver uma vida familiar. Em outras palavras, esquecem da casa onde vivem, das pessoas que rodeiam, que são fruto deles, filhos, esposa, mas estão em cima de um pedestal de orgulho, de um homem super espiritual que nada destrói. Quando menos espera, um filho que você criou, que você deu atenção, acaba indo para a internet jogando tudo. Assim como aconteceu com o Rina. Mostrando realmente as fraquezas, despindo e mostrando a realidade do que é a vida pastoral na real. E o vexame, a vergonha fica estampado e não tem como tapar o sol com a peneira no final das contas. E as consequências, infelizmente, é do exemplo do Rina e da Denise para pior. Tem casos de pastores que antes de sair à tona o problema, ele acaba muitas vezes dando um jeito. Se você olhar, em Santa Catarina aconteceu uma dessa. O marido armou para a esposa um falso sequestro e tirou a vida dela. Pastor! E ele não é o único. Basta você fazer uma busca na internet. Tudo em nome da fé de um homem de Deus, de um homem que tem responsabilidade espiritual, mas que no final tudo isso está só cobrindo o poderoso orgulho da vida do cidadão, que acaba cegando ao ponto de não ver que ele precisa resolver os problemas internos familiares, que isso pode causar o maior estrago na sua vida. É isso que eu tinha para o vídeo de hoje e é exatamente isso que eu acho a respeito dessa fala da Denise, aonde ela deixou claro que estava num fogo cruzado. De um lado filho, de outro lado o marido.
E o desfecho da história você pode acompanhar, principalmente aqui no canal e aí na internet tem vários vídeos que explicam o que realmente aconteceu. Se você concorda comigo, deixa o seu comentário embaixo. Se não concorda, comenta também. O seu joinha ajuda muito, ajuda a divulgar esse vídeo. Agradeço a cada um de vocês. Me segue nas demais redes sociais. E esse é o canal Fala Zay. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.